Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa disciplina de metodologia do ensino da arte visual. É um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez para discutir os encantamentos, discutir os desígnios do que significa trabalhar com algo tão intuitivo, algo tão puro, algo tão transformador e revelador na vida das pessoas. Ontem, aliás, eu até vou lhe mostrar, eu me dei de presente de aniversário, né, uma belíssima versão que saiu agora do livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Uma obra criada por ele, antológica, né? Escrita em 15 dias, que tem mais ou menos umas 8.000 páginas, que nos conta a história de um cara capaz de vencer, capaz de superar todas as injustiças a que ele foi acometido. A história de Jean Valjean, um homem que perde a sua identidade, que perde o seu nome e se torna um número. Você não pode deixar a sua existência sem ler Os Miseráveis. Ou, se você preferir, você pode encontrar um belíssimo musical que adapta fidedignamente ao texto. Se estamos estudando arte, por mais que a arte nossa seja uma arte visual, é inegável também que a literatura tem a sua importância, a sua relevância como expressão artística, como expressão cultural, principalmente que justifica talvez um pouco dessa bipolaridade que o mundo vive hoje. Como uma vantagem, você não vai encontrar sangue derramado de verdade. Você vai encontrar apenas um cara sensível que conseguiu perceber a Europa num contexto de início de transformação de um mundo capitalista em que os valores e a sociedade como um todo se questionavam acerca daquilo que ele estava preconizando enquanto sociedade. Então fica a dica aí, uma dica bacana de leitura para você ter aí no próximo feriado, talvez na seu próximo período de recesso no seu trabalho, ou mesmo lendo lá as velhas 10 páginas por dia, que vai lhe dar pelo menos 300 páginas no final do mês, e que vai lhe dar a possibilidade de, em 10 meses, ter lido Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ok? Então, eu já aproveito aqui para fazer um convite para você, hein? Não esquece de levar a sério toda que a nossa equipe de produção faz, os nossos designers, os editores de vídeo, para que você tenha o maior aproveitamento possível. Dá uma olhadinha no material complementar, dá uma lida sempre naqueles capítulos que eu estou indicando para você, ao final de cada unidade. Isso vai fazer uma grande diferença, mas uma grande diferença mesmo, dentro da sua formação, dentro da sua prática, como futuro colega de trabalho, na sua prática docente. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos à nossa discussão de hoje. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre uma ação reflexiva acerca das diferentes proposições do ensino de arte. E eu tenho certeza que a primeira pergunta que você deve me fazer é exatamente essa, né? Professor, como é que eu ensino arte para o meu aluno? Como é que eu faço com que ele goste desse conteúdo, que eu tenho uma restrição de carga horária, é uma aula por semana, eu tenho que dividir espaço com feriados, eu tenho que dividir espaço com a preocupação deles com as disciplinas que talvez sejam mais lógicas, ele não tem muita aptidão artística, ele não é um apreciador sequer da arte de rua, sequer de um hip hop, sequer de um grafite. Imagine o que sai ele visitar um site de um museu, apreciar uma tela, entender lá o que é uma figura, né, o que é uma ilustração, entender os traços, as nuances de cores. Como é que eu faço isso? Bom, para começar a nossa discussão, eu vou apelar para uma metáfora que eu acho que é bem conhecida sua, né? A chamada receita de bolo. Eu acho que você já viveu situações do gênero, né, em que você pegou a receita de alguém, da sua avó, da sua mãe, tentou até executar essa receita, e aí, por mais que fique aquela memória afetiva, aquele gostinho, né, de similaridade com o feito original que fez você se interessar por aquele bolo, ele nunca vai ser o mesmo. Então, convictamente, o que eu tenho para te dizer inicialmente é que, muito próximo da cozinha, a sala de aula não tem uma receita, né, também para guiar os trabalhos que você vai desenvolver.
E eu faço questão de trazer essa discussão aqui à tona, porque, em se tratando de educação, e em específico do ensino e aprendizagem de arte, nós precisamos efetivamente romper com esse clichê, que às vezes até se faz pejorativo e é repetido exaustivas vezes nas escolas, de norte a sul do Brasil, e tem induzido a uma resolução imediatista e até inexistente em substituição à compreensão mais evidente, que ela é contemporânea nossa, de que o processo educativo é algo específico a um contexto. Ele é interagente, é variável. Então, ele naturalmente vai ser avesso a qualquer estereótipo de caráter prescritivo que esteja uma receita. Nós não ensinamos arte, como não conseguimos replicar a receita de um bolo, como não conseguimos pegar a prescrição da receita de determinado sintoma de João para Pedro, para Maria e assim por diante. A sala de aula, acima de tudo, e isso é importantíssimo você considerar, ela é um organismo vivo e ela está, portanto, em constante transformação. E no caso da arte, essa vivacidade da sala de aula, ela é ainda mais observável, ainda é mais percebida em cada momento de nossa prática. Como eu falei há pouco, você certamente tentou elaborar alguma guloseima seguindo até a risca, né, a receita de alguém. Mas, a exemplo disso, a receita de um bolo, e por mais que você siga ela à risca, não vai dar o mesmo produto sempre. Um bolo nunca vai ser igual ao outro. Talvez pela qualidade dos ingredientes, talvez pela velocidade da batedeira, ela pode estar um pouco desgastada com o passar dos anos. Talvez a temperatura do forno, ou o forno não está esquentando tão bem assim em todos as suas superfícies. Talvez até mesmo por algumas contingências de situação, incluindo principalmente a pessoa responsável por fazer o bolo. Tudo isso vai interferir, é inevitável, gente, no sabor, na textura, na cor, na consistência, que tem a mesma origem. Um bolo nunca sai como da minha avó. Em uma sala de aula, você vai perceber que nem mesmo o mesmo conteúdo, a mesma aula que você preparou para a turma A, pode dar ou surtir o mesmo efeito para a turma B, C ou D. Porque as pessoas reagem diferente. Talvez aquela turma mais calada que você achou que você não teve a mesma produtividade, o mesmo rendimento, possa lhe surpreender. Diferente da turma D, que comprou a ideia, pareceu ou transpareceu ser empolgada no momento da sua aula, deu ou gerou muita interação, não tenha o mesmo resultado e você, anos depois, talvez descubra como você afetou positivamente a vida de alguém. Outro dia, uma aluna me encontrou no meu Instagram e falou: "Puxa, Ludo, eu não consigo esquecer das suas aulas de história da arte e de literatura. Como aquilo mudaram minha vida." Gente, hoje ela é engenheira e era a pessoa mais calada da sala de aula. Ela lembrava de detalhes de histórias que eu contei, de narrativas, a que eu me vali em dado momento para entender alguns contextos mais abstratos que sequer eu lembrava. Então, se um bolo, talvez, às vezes nos mostra uma aparência que pode, puxa, ela não está tão bonita assim, a sua essência pode ter sido diferente. Lembre que você trabalha com seres humanos e é completamente incalculável os desdobramentos que nós, professores, temos na vida de nossos alunos, na formação humana deles, na formação do senso crítico deles. Por isso, abandone essa ideia, esse estereótipo de que existe sim uma receita de bolo, uma receita mágica. Crie a sua identidade, dê a sua personalidade, a sua identidade, a sua receita, a sua sala de aula, a sua interação, a sua dedicação para com esse aluno e certamente o seu sucesso. Não do ponto de vista econômico e financeiro, mas principalmente o seu sucesso em encantar ou gerar encantamento nas pessoas. Uma disciplina tão bacana e tão importante para a formação do senso crítico, ela vai surtir efeitos mais rápido do que você imagina. Então, a receita por si só, isso é importantíssimo você sempre ter na sua cabeça, ela não é uma garantia de qualidade de um bolo, da mesma forma que uma receita de uma aula não é garantia da qualidade dela. Os resultados, seja do bolo, seja da aula, eles sempre estarão condicionados ao envolvimento de um alguém. Sim, esse alguém é você.
que hábil e sabiamente perceberá as circunstâncias e as articulará com os procedimentos escolhidos, ajustando-os e fazendo as alterações necessárias para o seu fim. Um delicioso bolo ou uma produtiva aula. Aquela aula que você sai com a alma lavada. Não porque você mostrou o que você sabia, mas porque você gerou nas pessoas aquela sementinha bacana, de uma coisa chamada de dúvida, né? Porque na dúvida, na incerteza, é que existe o crescimento. É na dúvida, na incerteza, que existe a pesquisa. É na dúvida, na incerteza, em que existe a construção de um ser humano melhor, de alguém mais engajado. Mas o que significam, então, professor, se nós estudamos tanto a disciplina, a metodologia de ensino de artes visuais, né? O que significam, o que consistem, afinal de contas, métodos, metodologias? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que, sim, elas significam formas abstratas de organização ou sistematização, ou mesmo constituição de sentido. Língua é isso mesmo, formas abstratas. Por que formas abstratas? Porque elas precisam da outra parte. Eu costumo dizer que uma sala de aula é feita de 50% pelo professor, esse alguém que se compromete, e 50% por seus alunos. E esse comprometimento dos alunos, cabe a nós trazermos à baila, trazermos à tona. Eu diria, portanto, que aplacam-se nosso senso de segurança diante de uma condição movediça daquilo que nós chamamos de realidade. Se eu não tenho receita de bolo e a sala de aula é um organismo vivo, eu estou, sim, em uma areia movediça. Agora, para amenizar, para suavizar o que você está sentindo, nós podemos encontrar, sim, alguns modus operandi, ou seja, os como fazer. Você me perguntou agora há pouquinho, né? E esses modus operandi nada mais são que caminhos para o enfrentamento do difícil, quer seja em nossas próprias relações com cada uma de nossas realidades, isso vale para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa, aliando sempre aquilo que nós sabemos às situações concretas que nós vivemos. Lembra que eu falei há pouco sobre uma história que uma aluna lembrou lá atrás, em 1999, quando eu dava aula de História da Arte e de Literatura. Ela só lembrou porque havia uma narrativa. Havia ali uma condição estabelecida com um elemento concreto, um cara abstrato. Mesmo que em meio a essa instabilidade, a essa confusão, exista o inesperado ou exista o erro. Esse enfrentamento de verdade, às vezes até incômodo, que nossas reais condições é o momento em que nossas reais condições de trabalho, elas são de fato criadas para entregar o máximo possível daquilo que sabemos ou daquilo que nós compreendemos sobre arte. Agora, ações eu posso trazer para você. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Então, se a gente pegar a etimologia de método e metodologia, nós vamos trazer aí o sentido de demanda, assumindo, então, como consequência, o significado de um esforço para atingir um fim. Então, um método, uma metodologia, eu poderia dizer que pode ser visto, sim, por uma perspectiva. Nós vamos desencadear, vamos fazer para atingir um determinado fim. Essa perspectiva de atingimento desse fim, nós vamos ter que agregar aí a investigação e o estudo. Eu não posso fazer as coisas simplesmente empiricamente. Isso porque a palavra método está associada às ideias de demanda, investigação, estudo e empenho por um objetivo. Olha como é importante. A palavra método está associada às ideias de demanda, investigação, estudo e empenho por um objetivo. Então, nesse sentido, histórica, né, e da etimologia da palavra que nos revela, eu posso trazer algumas acepções agora modernas para você, do sentido etimológico da demanda. Grosso modo, a gente pode dizer que demanda pode significar, portanto, ou não, da acepção, né, de método, pode significar o quê? Um caminho e uma prescrição. Um caminho não supõe uma fluidez determinada por uma premeditação, ou seja, eu sei exatamente o que vai acontecer para percorrer esse caminho. Antes disso, ele se associa a uma ordenação de variedade de juízos, ideias e raciocínios sobre um determinado tema.
proporcionando um meio mais ajustado para o seu conhecimento. Isso é uma sala de aula muito claro, as salas de aula são muito heterogêneas. Você não vai encontrar as pessoas com as mesmas experiências, com as mesmas viagens, com os mesmos domínios e desígnios. Antes de visitar, por exemplo, o Coliseu, eu tinha uma visão bem diferente daquela que eu adquiri depois que eu estive no Coliseu. Aquela energia pesada, aquele lugar que lembra, sim, em partes, uma grande arena, mas uma arena em que vidas eram postas à prova, quer seja com lutas com animais, quer seja com lutas básicas. Aquela experiência de estar no Coliseu, sentir aquela energia, sentir aquele apelo todo, me fez ler vários romances novamente, ou reler, portanto, e trazer ali novas variedades de juízos, ideias e raciocínios. Aliás, toda e qualquer organização, ela se dá de forma mais natural e acertada por quem não tem domínio de regras lógicas. Se a gente buscar alguns a Bredarioli, desculpa, que até trabalha um belíssimo curso lá na Unesp de formação de professores de arte, ela nos traz o conceito de que método refere-se a procedimentos habituais de observação e compreensão, constantemente averiguados, visitados, simultaneamente à sua realização, para testar sua eficiência, adequação e prática segura, ou às vezes até constatar sua nulidade. Até porque o caminho que eu escolho hoje para chegar à compreensão ou a vontade de compreensão de estudo da arte para um aluno de 14, 15, 13 anos de idade, certamente não são os mesmos de 10 anos atrás, e nem serão daqui a 10 anos. Por quê? Porque nós teremos uma ordenação de novos juízos. Então, esses procedimentos habituais que nós precisamos desenvolver de observação e compreensão, eles sempre precisam ser revisitados. Lembra da receita? Eu não tenho uma receita definitiva para um único caminho, portanto, para chegar ao cumprimento do meu papel didático-pedagógico. E quando eu olho para o sentido de prescrição, eu passo a ver o método como um planejamento, a quem compete regular previamente uma sequência de procedimentos de forma e precaver erros que possam obstar o alcance de um fim determinado. Ou seja, a famosa, no meio do caminho de uma pedra, né? Quais são as pedras que eu posso encontrar? Se eu me predisponho a prever, a planejar, a criar variáveis, né? Que são as minhas pedras do caminho, certamente eu vou conseguir removê-las antes que meu aluno tope com elas. E aí eu vou ter o alcance daquele fim que eu havia me predeterminado a cumprir. Dessa perspectiva derivam, aliás, as noções de método como um processo técnico de cálculo ou experimentação, ou mesmo sistema de classificação. Bastante comum dentro da área de ciências biológicas. Quando a gente vai testar uma vacina, por exemplo, vamos pegar aí a pandemia, né? Nós tivemos um processo técnico de cálculo e depois de experimentação. Primeiro com animais, seres humanos, e um sistema de classificação, né? Que permitiu que uma vacina tivesse 2 doses, outra uma dose única, uma destinada a idosos, outra destinada a crianças, adolescentes, em um processo de classificação que foi naturalmente acontecendo à medida que o processo de vacinação veio acontecendo. Isso também pode ser feito dentro da condição e da definição de métodos e metodologias para quem vai ensinar a arte. Eu posso planejar, agora eu não posso me esquecer de averiguar, de visitar esses conceitos, de visitar esse planejamento e me questionar se aquilo que eu pensei está dando ou não dando certo. Então, condição, os preceitos que Lalande nos traz, que é a base para essa compreensão de caminho e prescrição, são um entendimento de vocábulos método e metodicamente como uma preconcepção de um plano a seguir. Se eu tenho uma preconcepção, eu tenho a condição de começar a planificar as minhas ações. E aí ele nos justifica até por meio de uma nota que proximidade entre a concepção de método como caminho, como investigação e elaboração crítico-reflexiva sobre a prática, sempre a meditação, e a de método como um programa regulamentar,
por sua característica comum de enfrentamento com uma situação prévia e concreta. Olha como, de fato, se aproximam, né? O método como um caminho de investigação e elaboração crítico-reflexiva sobre determinada prática, sem uma pré-meditação, e o método como um programa regulamentar, tendo uma característica comum, seja o método regulamentar ou essa elaboração crítico-reflexiva a partir de pesquisa, o enfrentamento com uma situação prévia e concreta. A tua situação prévia e concreta já existe na sala de aula. É o teu aluno que está lá, que conhece, que sabe que vai ter um programa que vai ser executado, que ele vai ter que estudar para uma coisa chamada prova, vai ter que tirar uma nota chamada média, para que ele consiga subir e galgar um outro degrau da sua vida acadêmica, da sua trilha de aprendizagem. Agora, cabe a nós, professores, darmos uma visão um pouquinho mais ampla disso, né? Em nossa planificação, nós não deixarmos, claro, de lado a prova, a avaliação, porque ela é um elemento, um instrumento legal, mas também essa formação, esse substrato que ele vai ter ao final do seu banquete, do seu café lá com você, tomando o seu bolo, né? O café com arte que você pode criar na tua sala de aula, que vai te fazer certamente enfrentar a situação prévia e concreta, que é a compreensão do que significa ou significam os preceitos artísticos. Bom, na condição moderna, a acepção de método ela é vista e ela surge, emerge naturalmente em consequência da perda da instância de formação. Conceito esse de método que foi concebido por Descartes no século XVII. Ele passou a residir, a partir daí, modernamente, no conceito da experiência, na relação com a prática e com o mundo sensível, adquirindo um caráter abstrato e relegado ao campo teórico. Normalmente, quando nós falamos em método, em metodologia, as pessoas já têm uma certa ojeriza. Puxa, lá vem aquelas velhas discussões didático-pedagógicas, da pedagogia, que vão me levar a quê, não é verdade? Esse se tornou, na verdade, o caminho mais seguro de garantia da distinção da verdade. Se os livros dizem, é porque é verdadeiro. Se eu googlei e eu encontrei lá referências que são confiáveis, isto pode ser verdadeiro. Então, nós passamos a entender, olha que interessante, o método como um processo teórico, e não mais necessariamente, e processo teórico que nós experienciamos, não necessariamente um plano para chegar a um objetivo final. Nessa visão, Descartes nos dá 4 regras, que talvez sejam aliás, o remédio à contraindicação para que nós evitemos ou recusemos, né, ou não nos curvemos a vícios que são fornecidos pelas multidões de leis que temos. Então, a primeira regra que Descartes nos traz, lá no século XVII ainda, é que jamais devemos aceitar alguma coisa como verdadeira se eu não conheço como tal. Isto é, eu preciso evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. E nada incluir em meus julgamentos, senão o que se apresente de maneira clara e distinta a meu espírito, que eu não tenha tido nenhuma ocasião de colocá-lo em dúvida. Depois de não aceitar nada como verdadeiro, que não me mostra que eu não conheço evidências como tal, eu preciso dividir cada uma das dificuldades que eu venha a examinar em tantas parcelas possíveis e que forem necessárias para que eu possa melhor resolvê-las. Trata-se de partir o problema, fatiar aquela situação dificultosa que eu estou vivendo. Depois eu preciso conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples, mais fáceis de eu conhecer, para subir aos poucos, como que degraus de uma escada, até conhecimentos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não procedem naturalmente uns aos outros. Tem um grande amigo, professor de história, outro dia eu achei fantástico o que ele fez. Ele estava preparando uma aula sobre Revolução Capitalista. Ele começou a aula dele trazendo uma paródia de La Casa de Papel. Puxa, o aluno não conhece a Casa de Papel. Ele assistiu a série de Netflix, ou pelo menos ele viu por aí, né, algum cartazete no metrô, no ônibus, que lhe deu a percepção do que era aquilo. Aquele grupo de bandidos que assaltam um banco para dar uma de Robin Hood, né, tirar dos ricos para dar aos pobres.
uma paixão desenfreada entre a investigadora e o professor, casualmente o nome do cérebro de toda a operação era o professor. Fantástica a atitude e o apelo dele à Casa de Papel. Ele me confidenciou que também fez isso com o filme Coringa. Fantástica também a opção dele, porque ele está partindo de uma ordenação de pensamentos, trazendo o que é o objeto mais simples e mais fácil de conhecer, para aos poucos ir a objeto mais, ou a planos mais compostos. Então, fazer em toda parte enumerações que sejam tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir aos meus alunos. Meu querido amigo professor, ao escolher Casa de Papel, ao escolher Coringa, ele foi levado a enumerar. E as enumerações, sim, passaram por revisões de modo que ele tivesse a convicção, se não a certeza, de que nada ali foi omisso da sua turma, dos seus alunos. E aí nós chegamos acho que uma belíssima concepção de método que é de Walter Benjamin, em que ele nos apresenta o método como um labirinto, nos propondo a própria existência desse labirinto como método. Então, eu não tenho mais um caminho, mas eu tenho um caminho direto, digressivo, em que eu posso parar, retornar, reordenar minhas escolhas. Então, ele não buscou a ordenação do mundo por um caminho. O labirinto não tem só um caminho, não tem só uma combinação de caminhos. Ele ocupou-se em assumir a desordem e a ação dessa desordem sobre o sujeito em relação ao mundo. Olha que fantástico. O mundo é, de fato, desordeiro, não é verdade? Nada está numa perfeita sincronia. E Benjamin é muito feliz nisso, porque ele passa, a partir dessa visão labiríntica, a compreender que um método sobre a relação entre o sujeito e o mundo sensível é completamente proporcional, do mesmo modo que o sujeito e o objeto. Olha que interessante. Compreensão do método sobre a relação entre o sujeito e o mundo sensível, o sujeito e o objeto. Não por um único caminho, mas por um caminho direto e digressivo. Isso desarma muito num dos maiores educadores brasileiros, que muito nos orgulha internacionalmente, que é Paulo Freire. Paulo Freire chega a valorizar a rigorosidade metódica e um pensamento considerado certo. Para Paulo Freire, pensar certo não é sinônimo de exclusão ou superação de dúvidas e erros. Muito pelo contrário, já que a manutenção das dúvidas e dos erros dá cabo de preservar a infinitude de um processo de conhecimento. Quer dizer que, para Paulo Freire, eu só aprendo com o erro, eu só aprendo com a dúvida, eu não aprendo só via premeditado. Eu tenho um planejamento. E se no meu meio de planejamento, ao revisitá-lo, eu perceber um método que eu estipulei, um erro ou uma dúvida, puxa, seja muito feliz com isso, porque você está aí preservando a infinitude de um processo de conhecimento, de aprender a aprender. Então, para Paulo Freire, o professor que pensa certo, ele deixa transparecer aos seus alunos uma boniteza da maneira de estar no mundo e com o mundo, como um ser histórico. É a capacidade de, intervindo no mundo, passar a conhecê-lo. Olha que coisa linda! A boniteza de estar no mundo e com o mundo, como um ser histórico. A capacidade de, intervindo no mundo, passar a conhecer esse mesmo mundo. Mas, histórico como o nosso conhecimento do mundo tem uma historicidade. Por isso que é muito perigoso a gente gerar julgamentos, juízos de valor, sem analisar o contexto macro das forças que otimizaram um determinado fato ou acontecimento. Foucault falava sobre a microfísica do poder, né? Dos chamados rompimentos, ou primeiros rompimentos, que quando se tornam variados em pontos equidistantes, passam a fazer com que nós temos um rompimento do que era estabelecido socialmente. Por isso que seria utopia imaginar que quando Princesa Isabel assina a Lei Áurea, imediatamente todos os escravos foram libertos. Como seria utópico pensar que Princesa Isabel fez isso sozinha.
Ela fez isso a partir de uma observação como ser histórico. Ela interviu no mundo, e interveio, desculpa, no mundo, e passou a conhecer esse mundo. Isso porque, ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e já se faz velho, e se dispõe a ser ultrapassado para outro amanhã. Não há um conhecimento, uma verdade absoluta. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente, quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Peguemos um exemplo concreto das profissões. Há 20 anos, ninguém imaginava que nós teríamos profissões como designer instrucional, como gamers, como influenciadores, como blogueiros. Há 20 anos, há 30 anos, era verdade porque passou no Jornal Nacional. Hoje é verdade porque está na internet. Assim, ensinar e aprender e pesquisar lida com esses dois momentos num ciclo chamado gnoseológico, em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente, e o que em se trabalha a produção do conhecimento não existente. Olha que interessante, em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente, e o que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. O que Freire chama de dodicência, ou seja, docência de ciência. E a pesquisa nesse processo, docência de ciência, professor, aluno, ela se mostra como elemento indicotomizável, porque trata-se docência de ciência, de práticas requeridas por esse momento do ciclo gnoseológico. Ou seja, eu não posso deixá-la de lado. Em outras palavras, a pesquisa é um instrumento poderoso do aprender a aprender, dessa superação, de saber que o conhecimento, em primeiro lugar, ele é superável, e o que foi novo hoje já se faz velho amanhã, e tem que estar aberto para ser ultrapassado nesse amanhã. Se você perguntasse agora para Paulo Freire, beleza, Paulo, entendi, mas como é que eu conquisto esse modo de pensar certo, então? Eu responderia de maneira bem simples. Desenvolva a sua rigorosidade metódica. Ele fala isso para você. Desenvolva a sua rigorosidade metódica. Jesus desce da cruz e apaga a luz, professor. Para isso, ele instaura um conceito interessante de ingenuidade epistemológica, que se reverte indiscutivelmente em um certo saber, ainda que não seja submetida a um rigor metodológico. Emerge desse certo saber, da pura experiência, sendo caracterizada pelo senso comum, que não pode ser considerado no processo de sua superação. Por isso que Freire, quando resolve fazer a alfabetização de adultos, ele não parte da cartilha, do método Abelino, ele parte da experiência. E boa parte do nosso vocabulário, isso é verdade, ele vem de experiências não linguísticas. A sua mãe não botou uma louça na sua frente, escreveu uma mamadeira com giz branco para você aprender a tomar mamadeira. Você sequer falava mamadeira, você falava mamar. Por aquilo associava-se à condição de suprir uma necessidade fisiológica sua. A sua experiência fez você aprender essa palavra, esse vocábulo. Então, essa curiosidade epistemológica, podemos dizer que se diferencia do saber ingênuo, resultante de uma prática espontânea ou quase espontânea, desarmada. Isso porque Paulo Freire defende um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar, e esse pensar sobre o fazer. Ou seja, uma reflexão crítica, constante sobre a prática. Essa, aliás, é a organização da transição da curiosidade ingênua, que nós falamos há pouco, do senso comum, para a curiosidade epistemológica, onde eu passo a pensar criticamente, a desenvolver um movimento dialético, dinâmico, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Elemento importantíssimo na sala de aula. E é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a nossa prática, que vai ser a próxima. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica
precisa ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise deve dela aproximar-se ao máximo. Quanto melhor eu me aproximo, tanto mais inteligência ganho da prática em análise e maior comunicabilidade eu exerço em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Lembra que eu falava há pouco sobre o que ele desenvolve de conceito de rigorosidade metódica? Quanto mais eu me aproximo da prática, mais eu a experiencio e mais inteligência eu ganho para a análise e para a criticidade dela. Por outro lado, quanto mais me assumo como estou sendo e percebo as razões de ser e de porquê, estou sendo assim. E mais me torno capaz de mudar, de promover, no caso, do estado da curiosidade ingênua para da curiosidade epistemológica. Então, quanto mais eu me assumo e mais eu percebo as razões de ser e por que eu estou sendo assim na minha prática, mais eu entro na curiosidade epistemológica e me afasto do senso comum ou da chamada curiosidade ingênua que Paulo Freire nos define. E acho que vale a gente trabalhar algumas metáforas para ficar isso e tornar isso mais concreto, né? Já que eu falei sobre a Casa de Papel para você, do meu grande amigo professor de História, do Coringa, eu acho que agora chegou a hora da gente partir de uma certeza, que já deve estar clara para você, achar algumas metáforas que nos mostrem isso. Mas qual é a certeza que eu já posso chegar aqui, professor? O conhecimento é fruto da interação entre a teoria e prática. Olha que interessante. O conhecimento é fruto da interação entre a teoria e a prática. Ou, se você preferir, da interação entre o mundo abstrato, que é o mundo teórico, o mundo das ideias, e o mundo concreto, que não é pré-determinado. Ele é incerto, ele é impreciso, ele é volátil, ele é conturbado, ele é desordenado da ação. Nós precisamos encontrar meios, caminhos. Lembra do labirinto lá do nosso querido Benjamin? Aqui está. Para interagir entre o universo das ideias e o universo concreto. E aí eu queria retomar a primeira metáfora, que é Manuel de Barros, um fantástico poeta, um goiano que há pouco nos deixou. Ele falava sobre apalpar as intimidades do mundo, de modo a conhecê-lo intimamente. Conhecer este mundo intimamente a partir do momento que eu passo a apalpá-lo. Para tanto, a estruturação do trajeto, com uma ordem de endereços a serem visitados, ajuda para que isso se estabeleça. Entretanto, ainda que sigamos essa receita, esse mapa de endereços a serem visitados, é inevitável que nos deparemos com preceitos nada convencionais ou até mesmo absurdos, nada afeitos ao que comumente esperaríamos de uma prescrição. Lembremos, o mundo concreto, ele é o quê? Desajustado. Ele pauta-se pela desordem. Assim, Manuel de Barros nos salienta que, para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber. Em sequência alfabética estrita, que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer, o porquê que as borboletas e tarjas vermelhas têm devoção por túmulos, também precisamos saber se o homem que toca de tarde, sua existência num fagote tem salvação. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que o rio que flui entre dois lagartos. Como pegar na voz de um peixe? Qual o lado da noite que umedece primeiro? E, por fim, pelo trajeto ordenado e pensado, precisamos ainda saber muita coisa. Ou, pelo menos, precisamos confessar que não sabemos tudo. Precisamos ainda aprender muita coisa. Professor, então, a palavra de ordem seria desaprender? Bingo, sim, isso mesmo, de maneira metódica. Desaprender de maneira metódica 8 horas por dia. Porque é dessa desaprendizagem do sabido, do estabelecido, que seremos levados a aprender os princípios do conhecimento íntimo com e sobre as coisas do mundo. Lembra de Benjamin? Desaprenda o caminho, desapegue-se, não olhe no retrovisor. Se você olhar o vidro de um carro, ele é muito maior do que o retrovisor que está naquela pontinha. Entretanto, nós ficamos presos ao retrovisor. Desaprenda. Olhe de vez em quando para ele. Mas você tem um universo
Então, Manuel de Barros compreende que há um caos instaurado no mundo em uma ordem que se mantém na iminência da eclosão, pois o desenho caótico das palavras dele força o rompimento dessa mesma ordem que o retém. Verdade, ele até nos frustra sobre essa desordenação das coisas do mundo, ao preservar, ao nos indicar a preservação da sua desordem. É preciso rearranjar o pensamento para compreender essa nova ordem criada por Manuel de Barros. Assim como na escola, cujas aulas ainda se mantêm presas em grades de horários que não a suportam mais. Vivemos um cotidiano tensionado entre dois mundos: o abstrato da tradicional conformação escolar e o nosso de nossos alunos, cheios de desvios, completamente avessos a uma ordem ideal. A escola, com sua forma tradicional de organização, não suporta mais a estrutura caótica e mutante do nosso mundo. Como agir, portanto, nessa zona de tensão e conflito? Bem, enquanto insistirmos na adequação, na ordenação ideal, ou esperar soluções externas e alheias ao nosso cotidiano, continuaremos talvez a sofrer as pressões de uma realidade que não mais se informa desses referenciais tradicionais. E por isso rompe, dilacera nossos planos, nossos projetos, os nossos a priores. Se a gente pegar Borges, fantástico escritor, contista, romancista, ele diz que existe uma linha razoável ou uma correta informação, tendo de tanto para tanto que percorrer léguas e léguas de insensatas cacofonias, de confusões verbais e incoerências. Cacofonia seria você falar, desculpa então, acabou-se tudo. Sentidos, significados que surgem pela aproximação de palavras que não tinham teor pejorativo, ofensivo, por vezes até de baixo calão, como eu falei agora, mas que acabam tendo por essa aproximação. Assim, para Borges, inocente seria imaginar que o sentido das coisas possa estar nas linhas de um texto, em planejamentos, na ordenação ou mesmo nas linhas caóticas das mãos. Aliás, a exemplo das receitas, métodos e metodologias, os livros por si só nada significam. Eles incorporam o significado, concretizam os sentidos, se lidos, sonhados, atualizados, enfim, se postos em ação por alguém. Lembramos Mário Quintana, quando você lê, você muda sua alma de casa. O livro é um instrumento que não lhe permite estar sozinho, mesmo que você esteja, porque você está em uma ação, posto em uma ação sobre ele. Isso porque o conhecimento só se torna concreto se disposto e apreendido em relação ao mundo e aos seres que o habitam. Nessa lógica, as respostas não passam de abstrações geradas pelos problemas reais que enfrentamos, sendo elaboradas via recorrência ao nosso repertório de ideias armazenado por nossas experiências, acontecidos, feitos de teoria e prática. Assim, seria infecunda uma busca fora do enfrentamento com nossos problemas, ou sem o auxílio de outros que experienciaram, pensaram problemas semelhantes, sem o apoio de ideias expostas em textos de outros autores. Eu não estou dizendo que a teoria resulta em inútil, muito pelo contrário. Isso porque o diálogo entre nossos pensamentos, alimentados pelos pensamentos de outras pessoas, nesse caso os autores, os livros, e a nossa prática, as nossas ações, nos permitirão a elaboração e práticas de boas receitas, que é exatamente o que estamos, neste momento, buscando aqui, nesta aula. E para que a sua boa receita aconteça, repito, dá uma olhada na leitura dessa semana. Eu separei um capítulo fantástico de um livro que está exatamente e dando exemplos concretos de métodos e metodologias já pensadas no Brasil. E, mais importante, dentro do ensino de arte. Eu espero que eu tenha colocado uma pontinha de dúvida no seu pensamento, porque, afinal de contas, é da dúvida, é do erro, lembrando Paulo Freire, que resulta o nosso crescimento, resulta o aprimoramento daquilo que pensamos, resulta da dúvida e do erro, o pensamento e, portanto, o conhecimento. Um grande abraço.
e até nosso próximo encontro.